Estamos ao vivo mais uma vez. Ao vivaço, Caio. Como é que você tá, meu parceiro? Cara, eu tô muito bem. Ainda mais agora, né, cara? A voz recuperou? Tá melhor. Tô melhorando. Ontem tava um pouquinho pior, né, cara? Mas... Rapaz, que dificuldade de achar a agenda desse homem, hein? Rapaz... E ele tá cotado pra ir lá com a gente, né? Vamos lá. Pois vamos é. lá. Eu já fiz um bate-papo com ele já, né, prefeito? Isso aí. Gente, a gente tá aqui agora com o prefeito da cidade, do Marcos. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, Caio. Fique à vontade. A casa é sua também. Obrigado, Caio. Obrigado, Jason. Tudo bem? Tá. Você tá rouco porque você cantou muito? Nada. Eu dei uma inflamadinha na minha garganta na quarta-feira e na quinta usei muito a voz. Ô, cara, aumenta um pouquinho o volume do prefeito, por favor. Isso. Canal 3. Isso aí. Prefeito, conta pra gente um pouquinho sobre a experiência de Itabira tá vivendo uma Expoíta tão magnífica que está sendo aqui hoje, está sendo passado nesses últimos dias, o conforto, a segurança que está tendo. Como foi o planejamento para chegar nessa estrutura de excelência que está aqui hoje? Então, olha, Jason, a Expoíta é um evento tradicionalíssimo em Itabira, né? São 35 anos, né? Então, desde a minha adolescência, eu vinha a Expoíta e é um evento para todas as idades, porque ela une toda essa exposição agropecuária, que também faz parte da tradição de Itabira, com entretenimento, shows, cada vez mais as exposições agropecuárias que tem em Minas, pelo Brasil afora, também precisa de contar hoje com entretenimento, com a grande programação cultural, de shows. E o que a gente fez foi resgatar isso, né? Um evento tão importante para Itabira e num momento tão importante para Itabira. É claro que a parte cultural faz parte do nosso governo também, de resgatar a cultura, de resgatar os grandes eventos culturais, porque isso é economia criativa, é entretenimento, é saúde mental, a população merece isso, precisa disso, e esses eventos culturais, eles movimentam a economia de uma maneira espetacular, né? E às vezes as pessoas não sabem ou não percebem. Eu mesmo, agora há pouco tempo, no Festival de Inverno, a Associação dos Barraqueiros pediram uma reunião comigo, né? E eu falei, olha, vamos ver quais são as demandas, mas não era para demanda nenhuma, era para agradecer porque eles tinham conseguido. Gratidão, né? É gratidão, conseguiram pagar as dívidas da pandemia, dos 2 anos que eles estiveram parados. E a família estava endividadas nesse período. Isso nesse período agora, nesse evento? Durante esse período do nosso mandato, que a gente tem valorizado, focado em eventos, voltado a fazer com que a cidade, né, viva de novo a questão da cultura e os grandes eventos, né, que movimentam a economia, movimentam a população, movimentam o turismo, né, então tudo isso funciona. E a Expoíta, são poucas cidades, né, em Minas Gerais que dispõem de um equipamento tão bacana como esse do Parque de Exposição, que precisava. Aí nós estamos a cada ano investindo mais. Foram 7 anos sem Expoíta, né? E nós resgatamos já no segundo ano do nosso mandato, porque o primeiro foi um ano de pandemia, muito difícil, tudo fechado, mas já o ano passado teve a primeira e este ano ainda melhor, com o parque mais revitalizado, e o ano que vem nós vamos fazer mais reforma no parque, para a gente receber melhor ainda e ter um evento que coloque Itabira de novo como referência em Minas Gerais de exposições agropecuárias neste nível, de alto nível. É isso que a gente quer. Isso é importante, principalmente porque veio num período muito... que a gente veio com a economia fragilizada por causa da pandemia, né? E isso mostra o quanto que a equipe, né, se importa em ajudar, porque muita gente vive disso. A gente vê muitos cantores, né, que é um público também que foi fragilizado nesse período, porque fecharam as portas, os donos dos empreendimentos, lojistas, né? E a gente vê que tudo isso, igual você falou, movimenta toda essa parte financeira, toda essa parte que bate de frente mesmo com os empreendedores, né? E esse movimento foi tão diferente porque a gente valorizou muito a cultura itabirana, os cantores itabiranos, isso é muito importante, a gente vê que os cantores de Itabira sendo valorizados também. Exatamente. Isso foi pensado juntamente com o Marcos. Qual foi a estratégia para vocês resgatarem essa coisa não, vamos valorizar a nossa terra, vamos valorizar os cantores da cidade? Essa é uma diretriz, é uma diretriz do nosso governo, né, para todos os eventos. Valorizar o artista da terra, porque também isso representa
trabalho, renda, emprego para eles, né? Porque o artista, se ele não tem shows, se ele não trabalha, hoje não se ganha dinheiro com disco, não se ganha dinheiro com shows. Então isso é uma premissa. Desde o carnaval, o festival de inverno, em todos os nossos eventos, no ano inteiro, durante um ano, a premissa fundamental é valorizar o artista da terra, abrir espaços para o artista da terra e girar para que todos sejam contemplados, né? Da mesma forma os barraqueiros, aqui pela primeira vez na história, 100% dos barraqueiros são de Itabira. Prefeito, fala um pouquinho também sobre o trabalho que tem feito na feirinha de Itabira, né, Caio? O trabalho lá, aquilo ali verdade. se tornou um lazer pro dia de sábado. É o mesmo conceito, você tem que mapear os equipamentos que tem na cidade, aí em todas as áreas. Os equipamentos esportivos, então nós mapeamos todos, estão reformando todos para que o jovem, o adolescente, a criança, o adulto, que a população de Itabira possa praticar esportes. Bacana. Então nós estamos reformando 39 quadras e reformamos 20 campos de futebol para isso. E o projeto para a criançada que eu tô vendo também, uma vez a gente falou no podcast, eu quero até aqui ressaltar e pedir desculpa, que a gente falou que o esporte não estava sendo tão valorizado. Mas hoje a gente percebe que tá, porque todos os campos de futebol aí não, me quebra, né? Você me quebra. De futebol, todos os campos de futebol hoje tem uma escolinha de futebol. Verdade. Ou seja, o esporte está sendo valorizado na Todas cidade. as quadras estão sendo reformadas para ter também atividade esportiva. Então, no esporte é assim, na cultura é assim. Então, os equipamentos que a cidade já dispõe, em vez de ficar inventando a roda, aquela história da política velha que vamos fazer coisa nova, coisa que foi de outros mandatos, outros governos, a gente não vai fazer. A gente vai fazer aquilo que é bom para a população. Então, assim como o Parque de Exposição, que está sendo revitalizado, e a gente quer fazer aqui no parque, por exemplo, um modelo que ele pode, todo final de semana tem atração aqui. Uma atração de carro antigo, ou uma atração de cavalos, ou de parques para criança. Sempre tem uma atração com uma churrascaria, com um restaurante funcionando, com alimento e bebida funcionando, para que uma cidade como Itabira, que dispõe de poucos equipamentos desses, possa ter um parque que pode ser usado todo final de semana. A feira que você perguntou é exatamente a mesma coisa. Você tem aquele espaço, e que é um espaço praticamente no centro da cidade, né, que tem uma feira que acontece uma vez por semana, aos sábados de manhã, né? Então nós vamos estar cobrindo a feira toda, é uma obra que já está licitada, tudo certo. Então vai ser coberta totalmente, fazer mais banheiros. Isso é em primeira palco, mão? Hein? Isso é em primeira mão? Os feirantes já sabem. Né? Bota exclusivo aí. Para mídia é primeira mão. Mídia, né? Bota exclusivo aí, Carol. Para mídia é primeira mão. Então vai ser bonito, vai ser bom gosto. E vamos cobrir todo para ter eventos, as feiras que pode ter não só aos sábados, mas durante a semana à noite, né? Também se abre esse espaço para os feirantes, para os produtores, né? Para a agricultura familiar e também para eventos. É mais um espaço para evento na cidade. Né? Marcos, uma coisa que eu achei bacana também, que depois de todo esse movimento que tem sido feito, a Praça do Areão, antes assim, ela estava meio que sendo tomada por um público que não estava ficando tão legal. Outro dia eu fui lá de tarde, criançada, um monte de pais levando criança, andando de carrinho. Até teve um novo esporte que eu posso estar entrando, carrinho de brincadeira de adulto, que é aquele 4x4. Achei muito massa. Carrinho é caro, hein, velho? É caro, uns 5 mil. Então assim, isso é muito bacana também. Não somente isso, mas as outras praças também, você vê que está sendo mais habitadas por pessoas, não está ficando mais vazio igual antes, também porque é toda essa revitalização, igual a questão do asfalto também. Eu falo assim, porque eu ando de carro o tempo todo, então a gente que dirige, a gente sabe como é ruim ter um asfalto ruim na cidade. Eu falava que Itabira é uma cidade remendada, né? Toda emendada, cheia de buraco. Fazendo um projeto de, a cada ano, você vai revitalizar mais ruas, sabe? É um planejamento de investimento, de obras, para que melhore a qualidade de vida. Falando disso, de asfalto, qual que é o seu planejamento para a cidade? Assim, o que você pensa, sabe, até mesmo para os próximos mandatos, porque eu sei que a cidade é cidade grande, tem muita quilometragem de asfalto, tem também a área que ainda não é asfaltada. O que você pensa sobre isso? Exatamente, asfalto vence, como tudo vence. Então, asfalto tem um período que, dependendo da qualidade do asfalto, vai de 10 a 15 anos, né? Os engenheiros são especialistas nisso, sabem que asfalto vence, não dura a vida toda. E o que acontecia na cidade?
assim, toda a época de chuva é muito buraco, porque a água ela provoca esses buracos em asfalto velho, em pavimento que não tem a drenagem mais, está vencido, a água destrói. Então, vira uma cidade esburacada mesmo. Itabira gastava perto de 20 milhões de reais todo ano tampando buraco. Remendando. Arremendando, gastando muita grana arremendando. Que é uma coisa que não fica bom e não traz solução. E aí o ano seguinte você tem que gastar o mesmo dinheiro para tapar os mesmos buracos. Não dá para pôr pano novo e remendo novo em pano velho. Não tem jeito. Aí o que a gente fez? Mapeamos as ruas com mais incidência de buraco, as piores, e aí só esse ano são mais de 50 quilômetros de asfalto dentro da cidade. E o ano que vem mais. Então tem que ser uma política continuada para que a cada ano e com o tempo você tenha a cidade, as ruas renovadas, dos bairros inclusive, e gastando menos dinheiro com essa tapa-buraco que é só paliativo, Prefeito, não é definitivo. Uma perguntinha. Hoje, olhando para o futuro, olhando por tudo que está sendo construído, o senhor consegue enxergar e ver que Itabira tem a possibilidade de se tornar uma cidade sustentável, que não depender tanto da Vale? Itabira tem esse poder? Totalmente, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque acredito nisso. Porque senão a gente ia, ficar um período, fazer essa dedicação, porque é uma dedicação, né? Ser prefeito, você tem que primeiro gostar de gente e tem que ter empenho, saber que você vai se dedicar durante um longo período para um trabalho, né? Mas que tem que deixar legado. Então, eu acredito piamente, estamos no caminho para isso, né? A gente tem um período mais curto, porque se tivesse começado, igual Conceição do Mato Dentro, que tem mais 30 anos, 40 anos de mineração para frente, no mínimo, está começando a pensar assim. Então, se Itabira tivesse pensado isso no passado, não teria esse drama, essa incógnita, medo, né? Esse medo, né? A população itabirana medo do tem esse medo do empobrecimento, exatamente. E fazendo tudo isso, a gente enriquece, mostra o valor e a riqueza que as outras áreas têm. Inclusive, assim, valorizando cultura e outras coisas que está sendo feito, isso tudo mostra que a gente pode tirar um pouco a visão que só existe uma fonte de renda, né? E isso faz toda a diferença para a população. Esse é o objetivo. A gente tem que deixar de ser uma cidade, deixar de ter a minério-dependência que a gente fala, que vive só em função de uma economia, de uma atividade econômica, para diversificar, para poder multiplicar isso. E tem várias oportunidades. A gente tem no polo universitário, né, a Unifei dando continuidade, a Faculdade de Medicina agora, que veio com muito esforço nosso e que deu certo. Temos o agro, está vendo a Expoíta que mostra. A gente tem aqui produtores de gado gir de Itabira que estão exportando embriões para fora, para outros países da América Latina. Que bacana. Né? E a gente nem sabe disso às vezes. E então a gente tem que, da agricultura familiar, que são os pequenos agricultores, ao grande pecuarista, o produtor que trabalha já com genética, temos que dar apoio e entender que o agro, o território de Itabira é 1.000 km² só de zona rural, né? O turismo é outra, então o polo médico é outro, porque a medicina vai levar isso. A partir do momento que você tem uma faculdade de medicina, nós temos que organizar um atendimento, um complexo médico de alta complexidade para treinar esses médicos. Então, Itabira no futuro vai ter tratamento de câncer melhor, já está em curso, né? A radioterapia, que também está no nosso governo, a gente trouxe, que vai inaugurar no início do ano que vem, cardiologia, neurologia, ortopedia, todas essas áreas da complexidade é preciso de aumentar, porque isso nós vamos tratar de 1 milhão de pessoas da região, né? E mais o logístico, por isso nós estamos lutando com o governo do estado, principalmente, para duplicar a rodovia que liga Itabira até o trevo de 381, porque a estratégia econômica é colocar Itabira perto de BH, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, para a gente atrair as novas indústrias. Então nós temos que criar um ambiente para isso, tem tempo para isso ainda.
né? Bacana, bate-papo gostoso com o prefeito. O prefeito tá com a agenda bem apertada hoje, né, prefeito? Sim. Legal, A gente agradece a presença do senhor aqui, agradecemos também os nossos patrocinadores, que sem eles isso não teria acontecido. Até falar, né? Agradecer Patrocine, aqui. gente, patrocine, porque é isso que vai fazer a mídia forte de uma cidade forte, né? Isso aí, quero agradecer, antes de despedir de você, agradecer a Valinet, né? Muito bem. Patrocinadora master do projeto. Exatamente. Quero agradecer também a Inovar Soluções Indoor Outdoor, que é a Leal Imagem, da Ana Flávia, e do todo o time lá, Ótica Cobal, do Milton, e da Chique Estilo, que tá vestindo a turma toda aqui, você vê todo mundo Deixa na gente estiloso. assim, prefeito, se você quiser Bem andar bonitos. no ano, andar no Vai lá estilo, também, na prefeito, Chique você vai Estilo. ver que Vou lá o pessoal também, é o bacana. Blazer, prefeito terno, também merece calça. ser elegante. Uai, mas Já merece, né? Mas é manter mesmo o padrão. Prefeito, muito obrigado, tá? Obrigado você, De verdade, gente. Parabéns pela iniciativa, né? Eles falam que eu critico muito a imprensa, não é que eu critico a imprensa, eu critico fake news. Mas eu sou jornalista e adoro iniciativas como essa de vocês. O que tem que criticar tem que ser criticado, o que não está certo tem que ser apontado, mas tem que ter a responsabilidade de levar boa informação para as pessoas. Isso é cidadania também, vocês cumprem um papel muito importante na cidadania. Parabéns pela linguagem, pelo dinamismo de vocês, pelo investimento. Obrigado, prefeito. Valeu. Deus nós abençoe. agradecemos. Valeu, Caio. Ótimo show pro senhor. Um abraço para Isso. vocês Muito obrigado. também. Obrigado. Parabéns. Galera, isso aí, Valeu, daqui a turma. pouquinho voltamos ao vivo no Vai Que Pode. Tamo junto, valeu, vai que pode.